Olá pessoal, seja bem-vindo então, mais um vídeo então da série, então criando artes para canecas de sublimação. Então vamos começar ajustando já o nosso template e daí eu já vou fazer a abertura do que vai ser que nós vamos vir a trabalhar dessa vez, tá? Então, primeira coisa vamos ajustar aqui, lembrando que em função às vezes para não gerar aquela borda que fica borrada no final da caneca ali próximo das alças, né? A gente diminui um pouquinho, né? Para ficar mais tranquilo, então ter uma margem de segurança melhor. Então eu vou deixar aqui em 200, tá? Porque assim, ó, pessoal, você não vai deixar de vender uma caneca por causa de 1 centímetro, tá? Não vai ser isso que vai ser o propulsor de vendas ou o retardador de vendas. E quem vier com algum mimizinho assim, não vai comprar, porque ela já está querendo ver para botar defeito no trabalho antes. Então não dá para levar muita fé nisso, tá? Então vamos ajustar aqui o tamanho. Então aqui nós temos o nosso template para desenvolvimento da arte da caneca. Qual que vai ser o tema que nós vamos trabalhar? Dessa vez nós vamos trabalhar o quê? O tema de pet. Então, alguém quis comprar uma caneca de presente, então, para dar para o pessoal, né? E pensou, então, com a foto do cachorro, né? A foto do seu pet. Então, nós vamos fazer o seguinte: como é que a gente consegue trabalhar dentro do Corel, tá? Para elaborar essa arte, né? Vamos fazer alguns trabalhos com relação a isso. E ajustar para retirar a imagem de fundo, né? Tirar o fundo da imagem. Então, primeira coisa para a gente poder trabalhar, a gente vai fazer o quê? Nós vamos remover o fundo. O Corel ele não possui nenhuma ferramenta nativa para corte e remoção de fundo de imagens. Como a gente não começou o trabalho de aprendizagem do Photoshop, eu vou passar uma outra ferramenta que também vai ajudar bastante, tá? Daqui a pouco, às vezes, até ajuda mais rápido, é melhor, do que o trabalho do Photoshop mesmo, né? Não estou falando em nível de qualidade, em precisão, mas estou falando em agilidade para nossa necessidade. Então, aqui, ó, Remove BG. Então, através desse site aqui, a gente consegue remover o fundo das imagens e utilizar só o que nos interessa. Aqui tem uma inteligência artificial que nos ajuda bastante para isso. Então, aqui, ó, faço o upload, tá? Aqui eu já tenho a imagem do cachorro. Então, ó, ele vai identificando o que que é a imagem principal e, ó, ele faz esse corte. Aqui no caso, para quem trabalha já com Canva, quiser já puxar para o Canva, tá? No nosso caso, nós vamos manter a linha de aprendizagem dentro do Corel, tá? E aqui eu tenho a opção Download, 612 por 408 pixels, ou a versão HD de 1200 por 800 pixels. Essa versão aqui é melhor de se trabalhar, porém nós temos uma limitação que é o quê? A disponibilidade de um arquivo, né, por dia, tá? Então aqui eu vou utilizar uma menor, tá? E ó, ele já foi, então já baixou, tá? Ele vai estar, deixa eu só verificar a pasta onde ele vai estar direcionado. Isso aí, dentro dos downloads. Então, eu vou vir aqui no Corel, arquivo importar, downloads. Tá aqui a imagem do cachorro. Vou deixar ela assim mesmo, diminuir só um pouquinho. Lembrando, você segura o Shift para daí diminuir ela proporcionalmente. Aqui eu acho que eu vou cortar, deixar ela cortada assim um pouco fora mesmo. Ou até fazer um pouco diferente. Encaixar ela aqui. Vou aproveitar o término da caneca para cortar ali, tá? E aqui eu vou botar então, fazer um fundo, tá? Aqui no caso eu vou fazer um fundo com alguns ícones, então, relacionado ao que for pet. Então, ossinho, brinquedos, patinha, né? E vou colocar um textinho aqui então. Ah, botar aqui como o nome do cachorro sendo Frederico, então Fred, né? Vamos buscar um tipo de letra diferente. Esse aqui ficou legal. Vou aumentar aqui. Vou botar aqui. Texturidor
de chinelos. Uma brincadeirinha, então, né? Deixa eu pegar uma outra letra agora. Aqui. Uma coisa que tem que cuidar, a relação da espessura das linhas de texto. Se for muito fino, não acaba se perdendo, tá? Então ele não ele perde definição, pode acontecer isso aí, porque o tempo que vai estar prensado pode vir, se não for o tempo exato para a passagem da letra para o insumo, pode vir a borrar, não perder qualidade. Então é importante ter cuidar também isso daí. É uma dica que vocês vão ver conforme vocês forem trabalhando. Então, Fred, destruidor de chinelos. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos incluir então alguns ícones, alguns símbolos, né, de atrelado ao cachorro, atrelado ao pet. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui nesse outro site aqui, o Flat Icon, tá? E aqui eu tenho alguns ícones. Então eu vou clicar aqui nessa patinha para fazer o download, vou fazer um download no PNG dele. Vou utilizar a opção Free. Já começou a baixar. Vou ver se tem mais algum outro aqui que eu possa vir utilizar também. Vou pegar aqui esse outro com um coraçãozinho. Aqui eu vou seguir um padrão todos pretos, tá? Já baixou. Vamos ver o que mais nós temos aqui que seja interessante, que eu goste. Ó, esse aqui. Sempre baixando no PNG, né? Por ser sem fundo. E como ele tá ali com a legenda de chinelo, né? Um distribuidor de chinelo, a gente vai botar então para tentar pegar um ícone de chinelo. Não tem nenhum, vamos botar aqui sandália, vamos ver. Ó, aqui já apareceu. Então daqui a gente pode escolher algum chinelinho aqui, ó. Gostei desse aqui. Isso aí. Aqui ele tem limitação de download também, tá, pessoal? Vocês podem vir aqui também em outro site, ó, o PNG Tree, que também você consegue ter algumas outras opções. Ó, como o vídeo está sendo na verdade gravado em dezembro, mas bem no fim acabou ficando os que mais foram pesquisados para o mês de novembro. Então por isso que aparece aqui Novembro Azul, tá bom? Então voltamos lá ao nosso Corel e daí eu posso fazer o Ctrl I e importar então esses ícones que eu trouxe, que eu fiz o download. Fazer o Ctrl D, Ctrl D, e você pode ir duplicando eles, tá? Para distribuir como fundo da sua arte. Poder organizar aqui, dou um clique com o direito, ordenar, enviar para trás. Tá? Ele fica para trás da imagem e aqui fica bem tranquilo a imagem do Fred, tá? Aqui é uma arte bem simples, né, que a gente vai montar. Vou dar um Ctrl D aqui. Vou botar aqui um vermelho. Aqui eu vou botar um amarelo. Vou botar um laranja, que fica melhor aqui. Aqui eu tenho aqui alguns recursos de efeitos.
para serem trabalhados. Então aqui, ó, nesse tabuleirinho aqui de dama, tá? Aqui a gente tem um efeito de transparência e preenchimentos. Então aqui no painel das propriedades desse efeito, eu tenho aqui, por exemplo, se eu quiser dar transparência uniforme, se eu quiser fazer linear, tá? Ou se é alguma baseada em alguma referência de padrão. Aqui eu vou pegar um linear, ó, aqui ele já apresentou então, ó, aquela partezinha mais fraca do F. Eu vou fazer um pouco diferente aqui. Quero fazer um misto aqui. Tá? Deixa eu mover aqui para cima. Ó, que já dá um outro aspecto, né? Olha só como ficou bacana já, né? Um efeitinho bem simples aí que já dá para vocês começarem a melhorar as artes de vocês. Se eu quiser ainda ajustar, adicionar fundo e tudo mais, ou até, por exemplo, eu quero fazer pintado isso aqui, eu quero fazer cores, muitas cores. Aqui não é um vetor, ó, ele é uma imagem. Você pode vetorizar, conforme eu ensinei nas primeiras aulas, ou aqui nessa situação, você pode fazer o seguinte, ó. Como são traços simples, tá? Você pode ganhar tempo se você marcar ele e vir aqui, ó, para fazer o rastreio. Então, ó, rastreio do contorno e eu vou botar como logotipo detalhado. Vou dar um OK. Ó, tá vetorizado. Deixa eu botar aqui um azulzinho. Ou até posso fazer o quê? Tem cores que vocês têm que cuidar na sublimação que às vezes não ficam tão boas ou não aparecem direito também por causa do substrato, por causa do branco, né? Vamos tentar fazer o seguinte, vou deixar esse cara aqui no azul, mas... Opa! Esse aqui eu vou deixar amarelo. Vou fazer mais um rastreio desse cara, ou melhor, fazer diferente. Aqui eu já rastreei um, né? Vou dar só um Ctrl D e vou colocar um azul. Agora eu vou pegar aquele efeito ali da transparência linear. Ó, baixar ele aqui um pouquinho. Ó, a partir daí você pode ir combinando, ó. Vai ficando alguns efeitos bem bacana. Aqui eu já vou tirar um, então. E aqui, eu vou deixar aqui. Você também tem a opção, ó, da transparência. Você tem a transparência uniforme. Como o preto, na verdade, como o cinza é ausência, então vai enfraquecendo, ó. Ó, eu quero deixar ela num cinza bem claro. Até o cinza é uma das cores, para quem está começando na sublimação, que dá um frio na espinha. Que se não tiver bem setado o perfil de cores, você não consegue fazer um cinza bacana, né? Ó, vou dar mais um rastreio aqui, logotipo detalhado. Vou dar um OK. Assim, ó, como ele não tem muitos, como eu posso dizer, não tem muitos detalhes, não são detalhes grandes, vai bem tranquilo. O problema é quando são detalhes muito pequenos ou uma série de detalhes que daí acaba impactando mais isso, tá? Essa parte da vetorização ali do rastreio. Ó, que no caso eu não vou querer, eu vi que ficou concorrendo demais com o texto. Então eu vou tirar aqui, não vai ficar legal esse cara aqui. Aqui eu posso até deixar, porque ele fica num cinza. Aqui eu vou tirar, porque senão fica demais naquele lugar. Vou distribuir para ele ficar espalhado, que daí não fica tão concentrado. E eu vou fazer o seguinte. Vou fazer de uma maneira bem simples. Vou deixar todos eles então mais fracos, então num cinzinho aqui. Que daí fica mais rápido da gente finalizar essa arte aqui, para que vocês possam enxergar. Acabei marcando a imagem sem querer. Ctrl Z para desfazer. Então, vou fazer o seguinte: crio a área de seleção e dou a transparência. Aqui também.
Aqui também. Ó, posso mexer aqui na opção, quero ele mais transparente, ó. Ele fica mais clarinho também, tá? Ó, Fred, destruidor de chinelos. Então, aqui nós temos uma artezinha bem simples, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Seguro aqui a minha seta, seleciono tudo, ó, e dou um Ctrl G. Agrupei a arte. Agora eu posso fazer o seguinte. Dois cliques aqui no retângulo. Opa, vou fazer o quê? Vou fazer um power clip na dimensão da minha arte. Hum, Eu posso vir adicionar um fundo, né? Caso queira, ordenar e enviar para trás, tá? Ou eu posso simplesmente só clicar na imagem, clicar com o direito, power clip dentro e indicar onde que eu quero que ele vá. Vou fazer de novo aqui. Isso aí. Tipo a ferramenta contorno que ficou fora. Que eu não quero que apareça o contorno da arte desse retângulo. Então, eu venho aqui e deixo ele sem contorno. E a partir daí, agora você pode pegar e botar, aí, por exemplo, Ctrl C, e pode colocar na folha para configurar a impressão, né? Mais duas artes aqui, então ainda cabe, para que você possa fazer, então, aproveitar o seu material no momento de impressão. Tá bom? Então, segue aqui, são alguns modelos bem simples e aos poucos a gente está avançando e refinando nosso trabalho, como vocês podem ver, né? Então lembre-se que no começo, então, a gente fez algumas artes de logomarcas, a gente fez algumas artes bem simples e agora a gente está aumentando, então, o nosso conhecimento em recursos do que a gente pode vir a fazer, combinando ferramentas. Então vamos seguir nessa linha, vocês vão evoluindo e vão criando cada vez artes melhores para a sublimação. Próximo tema que nós vamos vir a trabalhar é o quê? É o trabalho de uma arte para azulejo com o tema de ciclismo, tá? É um tema que está bem em alta e rende boas vendas também. Tá bom, pessoal? Não esqueça de curtir, comentar o nosso vídeo, falar qual o tema que você acha que também é interessante a gente poder trabalhar, que aos poucos a gente vai evoluindo e trabalhando melhor com isso. E depois nós vamos estar trabalhando o quê? Alinhando o Corel com o Photoshop, que daí você tem uma gama muito maior para conseguir elaborar artes, tá bom? Então curta, compartilhe, então. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Obrigado.